Olá, eu gravei um vídeo aqui há uns meses e acabei que eu esqueci que eu postei depois que eu vi que tinha alguns comentários e vou gravar esse pra atualizar, contar como que estão as coisas nesses 6 meses aqui em Portugal e responder também algumas perguntas que eu vi que tinha nos comentários, poucos, mas tinha alguns comentários. E é isso, vamos começar. Só para contextualizar um pouco, eu e o meu marido, nós estamos aqui em Portugal há 6 meses. Estamos morando em Guimarães. Chegamos aqui em outubro, não aqui em Guimarães, porque quando nós chegamos, nós ficamos na casa de uns amigos em Famalicão, mas passamos apenas 12 dias e já começamos a procurar casas, né? Nesses 12 dias que estávamos lá. Nós começamos com essa ideia de vir para cá lá em dezembro de 2024, no final de janeiro de 2025, por aí. E começamos a nos organizar. Essa parte, esses processos todos foi mais com o Lucas, com o meu marido, ele que fez mais tudo. Mas também não sei como é que tá hoje esse processo para tirar o visto. Mas o nosso, basicamente, existia um checklist e nós tínhamos que ter todos os documentos desse checklist. Nós fomos reunindo, conseguindo aí esses documentos e depois enviamos para o consulado da Bahia e com 2 meses chegou o nosso passaporte. E nesse processo todo eles enviam alguns e-mails à VFS para você acompanhar esse processo e com 2 meses o nosso visto já foi aprovado com a data lá para ir já em outubro, que foi a data que nós viemos para cá. Então, voltando ao assunto. Enquanto estávamos lá na casa dos nossos amigos, começamos a procurar casa e aí tivemos a primeira dificuldade, que foi a questão que como tínhamos Kira, a nossa cadelinha, foi mais difícil para encontrar casa, porque a grande maioria que nós ligamos pelo menos, não aceitava. E aí nós continuamos insistindo, até que ele é dono de uma imobiliária, algo assim. E ele era muito difícil o contato com ele, porque ele era muito ocupado, mas eu insisti até que ele marcou uma reunião no escritório dele, nós fomos e no outro dia ficou marcada já a visita. E nesse dia da visita nós fomos, gostamos, que é essa casa aqui, nós fomos, gostamos e pronto. No mesmo dia ele já fez o contrato, já deu a chave, entregou a chave e foi muito rápido. Depois que encontramos, mas não foi fácil de encontrar uma casa que aceitasse pet. E depois que já estávamos aqui, morando aqui, começou a nossa segunda dificuldade, que foi encontrar emprego. Não foi tão simples. Chegamos aqui na casa, né, dia 1º de novembro, dia 1º, dia 2, por aí, e começamos já a procurar aqui em Guimarães, claro, que era a prioridade, já que estávamos morando aqui. E foi assim, foi bem complicado. Deixávamos currículo, ligávamos e nada. Mas tivemos paciência, continuamos procurando, até que no final de novembro eu fui chamada para uma entrevista numa loja e já comecei a trabalhar. Foi uma coisa também que eu fiquei assim muito feliz, porque muita gente fala que logo quando você chega, os trabalhos certos restauração, fábrica, esses trabalhos assim, né, mais puxados. Mas eu fiquei muito feliz, porque no meu caso eu consegui um emprego nessa loja, aqui em Guimarães. E é muito pertinho aqui da minha casa, então assim, super tranquilo. E é uma loja assim, com produtos que eu gosto, então é uma área que eu me identifico, né, feminina, assim. E é isso, foi um achado mesmo. Eu gosto muito de trabalhar lá, e é isso. Já o meu marido foi um pouco mais complicado para ele, porque demorou mais. Ele não achou assim tão simples, então acabou o ano, acabou dezembro e ele ainda não tinha encontrado. Acredito que também pelo clima, dezembro aqui é muito frio mesmo, já estava terminando o ano, a altura ali de Natal, então foi um período assim, acredito eu, que fica mais difícil para encontrar emprego. Mas enfim, no começo de janeiro ele conseguiu também. E pronto, tá lá até agora. Agora, considerações sobre o país, né? Primeiramente, Guimarães é incrível, é maravilhoso, eu amo morar aqui. Enfim, me identifiquei muito, o Lucas também, nós gostamos muito daqui, muito mesmo. Eu tenho contato com o público todos os dias, né? Eu sou vendedora, atendimento ao público, então já tá bem mais fácil agora compreender os portugueses,
Mas logo quando você chega não é tão simples, tá? Não é porque é português, que é muito simples, não. Outra dica também que eu dou é que se você tem facilidade assim com idiomas, ou se já tem alguma noção de inglês, que comece a estudar mais, porque algumas pessoas pensam que porque é um país de língua portuguesa você não vai ter oportunidade de usar inglês, muito pelo contrário, tá? Tem muitas, inclusive, eu não sei se foi por isso, só por isso, mas na minha entrevista ela me perguntou se eu falava inglês, porque Guimarães é uma cidade muito turística, atrai muitos turistas, porque aqui nasceu Portugal, tem o castelo, tem muitos lugares lindos aqui, então atrai muitos turistas. Ela me perguntou isso justamente por isso, porque a loja fica no centro histórico e são muitos turistas lá, diariamente. Então, o meu inglês foi um diferencial. Não sei se foi só por isso que eu fui contratada, mas me ajudou nessa questão. Então, assim, do meu ponto de vista, vale muito a pena. Tá sendo tudo muito incrível. É muito real aqui que o poder de compra realmente você tem que ter noção e ter organização financeira. Caso contrário, você quer comprar tudo, porque tudo é muito acessível. Não tenho, assim, do que reclamar. Inclusive, muitas coisas que eu via, né, quando eu tava no Brasil, nós assistimos muitos vídeos no YouTube, claro. E algumas pessoas eu via falar mal de algumas coisas, mas infelizmente eu não tenho o que falar. Nunca tive nenhum problema assim com os portugueses, muito pelo contrário, eu acho eles muito educados, solícitos, mas é claro que há uma diferença. Eles são assim, eles são muito diretos, não tem muita enrolação pra falar, eles falam mesmo e eles são assim. Não tem muito essa... O brasileiro às vezes enrola muito pra dizer uma coisa, eles não, eles falam, mas assim, não tive más experiências, principalmente porque lá, como eu trabalho lá na loja, eu tenho contato diariamente com portugueses, então eu não só tenho assim o que elogiar mesmo. E alguns deles também, quando notam pelo meu sotaque que eu sou brasileira, já puxam assunto assim do Brasil. Então muita gente fala, né, porque não gostam dos brasileiros, não sei o quê. É claro que vai ter, né, infelizmente. Terão alguns que não gostam, mas grande maioria, muito pelo contrário, se interessam em saber por que você veio pra cá, o Brasil é um país tão bonito, então eles são bem simpáticos mesmo. A qualidade de vida também aqui é inquestionável, segurança, enfim, todos esses aspectos. Eu gosto muito daqui de Guimarães. É claro que agora tá bem melhor, porque estamos na primavera, né, aí pertinho do verão. Esse clima nos deixa mais felizes, mais dispostos, mas no inverno ali é um bocadinho difícil. É difícil. Pra mim tá sendo uma experiência, assim, incrível. Então, por isso que eu digo, assim, pra você não se comparar tanto com o processo e a realidade de outras pessoas. Porque nesse processo, nesse período que eu assistia muitos vídeos, eu via algumas pessoas que falavam mal, que não valia a pena, que tal coisa deu errado, mas não é assim com todos, né? Então não é porque para uma pessoa deu errado que para você vai dar errado também, porque o modo como fazemos as coisas é diferente e as coisas acontecem diferente para as pessoas, para cada um. Então não se compare, cada realidade é uma realidade. Só tenho que dizer assim, se organize muito, se pensar em vir para cá e tal. Se organize muito, principalmente financeiramente, porque culturalmente você vai se adaptando aos poucos, mas no começo é bem estranho. Mas difícil também por conta da saudade. Mas assim, a parte financeira é a principal. Eu vejo muita gente fala, né? Eu vou com o que eu tenho e lá eu me viro. Eu aconselho que não faça isso, senão você vai passar perrengue. Não faça isso, se organize muito bem financeiramente. Até porque você tem que comprovar que tem o suficiente para você se sustentar aqui por enquanto não encontra emprego. Por exemplo, você tem que comprovar que você tem o suficiente para ficar aqui no tempo que vale o visto, que são 3 meses. Outro ponto é que eu não sei como é que tá o processo hoje. Eu tive conhecimento que até teve uma altura que não estava mais aceitando esses vistos de trabalho, né, de procura de trabalho. Agora parece que já voltou, então eu não sei como é que tá esse processo, de verdade, não sei. Mas o nosso foi esse, foi bem tranquilo. Foi até muito rápido, assim, as coisas pra gente aconteceu muito rápido. O processo com Kira, eu sempre falo que foi até um pouco mais burocrático que o nosso, porque tiveram muitos processos. Tem que colocar microchip, tem que fazer a sorologia, né, em que a coleta do sangue dela é feita, tem que enviar para um laboratório, que é o Texa. Só vale se for feito nesse laboratório.
E é isso, foi muito mais processual a parte de Kira. Mas também deu tudo certo. Quando chegamos aqui também deu tudo certo com ela lá na imigração. Ela já se adaptou. No frio foi um pouco difícil, porque não tinha como passear com ela num frio desse, no frio que tava, né? Então, ela queria estar sempre embaixo das cobertas. Sentia muito frio mesmo. Agora já tá bem mais tranquilo. Oi? Ó. Essa é a famosa Kira. Ela só dorme. E foi bem tranquilo. Tem que ter também a casinha, né? Do tamanho do pet pra ele vir no avião e tem que ficar dentro dessa casinha o voo inteiro, a viagem inteira, não pode tirar. Ela, como é pequenininha, foi uma casinha pequena, mas assim, eu não sei até quanto o peso do cachorro, até quanto pode ir pra ele ir na cabine. Não sei. E também depende da companhia. Mas foi super tranquilo. No começo ela se incomodou um pouco, chorou, mas depois foi tranquilo. Porque assim, é um voo demorado, né? Em relação ao visto, o meu visto já veio com agendamento. O de Lucas não. Eu veio com agendamento pra março. Já fui, fiz minha entrevista, foi super tranquilo. O meu caiu em Santarém, é uma cidade bem longe daqui, então tive que passar uma noite lá no hotel pra poder fazer no outro dia a entrevista e deu tudo certo. Só tô à espera agora do meu cartão, porque não fez nenhum mês ainda a entrevista. E o processo de Lucas, ele ficou tentando agendar, porque o dele não veio com agendamento. Conseguiu, isso foi em fevereiro, e o dele também foi agendado para março, só que o dele caiu numa cidade chamada Sintra. Também foi super tranquilo. Já temos o comprovativo do pedido do visto, né, que é o que você deve apresentar se precisar. Enquanto o cartão não chega, você tem esse comprovativo. E pronto. E agora tá tudo certo, não temos mais pendências. Eu pretendo continuar gravando aqui as minhas experiências. Olha o sino. Aqui é sempre assim, toda hora é o sino tocando. Eu pretendo gravar mais. Pretendo também gravar quando começarmos a fazer mais passeios, viagens, assim. Sei que tem muita coisa por vir ainda, mas por enquanto tá tudo incrível, tudo maravilhoso, do jeito que nós esperávamos, né? Lá no Brasil nós já sabíamos que quando chegasse aqui não ia ser fácil. E assim, não foi, né? Tivemos essa dificuldade de encontrar emprego, demorou um pouco. Muita gente fala que é simples, você chega e já encontra. Para algumas pessoas pode acontecer, é claro, mas para nós foi um pouco mais demorado, principalmente para Lucas. Mas no final deu tudo certo e é isso que importa. E uma coisa que o que mais você deve vir preparado é a mentalidade. Porque se você não tiver mentalidade, você vai querer voltar. Com um mês, você vai querer voltar. Então, assim, enfrente e suporte o processo, que tudo melhora. Isso aí é certo. Mas aí, cada um é cada um. Existem pessoas que realmente não estão preparados. No sentido, eu falo mais de mentalidade mesmo. Porque quando você chega, não é fácil. Isso aí, todo imigrante sabe disso. Tem que vir preparado mesmo, não se comparar. E é isso, e ser resiliente, que tudo vai dar certo. Nesse vídeo eu não quis me aprofundar muito em nenhum tópico, em nenhum assunto, pra não ficar muito longo, embora eu acho que já tenha ficado. Mas foi mais pra trazer atualizações mesmo e conversar um pouco. Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre algum ponto específico, alguma coisa, eu posso depois trazer algum vídeo mais claro. E é isso. Até o próximo vídeo. Gente, eu vou mostrar um pouco da vista aqui pra vocês.